Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Arquitetura em Casa, voltando hoje para a nova temporada 2020. Esse programa que é uma realização da Associação Movarc em parceria com a TV Rio Preto. Eu sou o arquiteto Marcos Araújo, do @Vivre Arquitetura, e o tema do programa de hoje é iluminação. De verdade, gente, o programa está imperdível. Eu volto num instante, não sai daí. Bom, tem muita gente que acompanha o programa e adora arquitetura, mas ainda não conhece alguns conceitos básicos. Não precisa se preocupar. Assiste esse episódio de hoje até o final, que em menos de meia hora vocês vão aprender coisas muito importantes, mesmo e super legais também. Hoje eu tenho aqui a companhia da arquiteta Maria Angélica Mello, do @Vivre Arquitetura, que por acaso é minha sócia e também é casada comigo. E também da engenheira Alessandra Sérgio, da @NR Iluminação, especialista em iluminação. Eu vou começar o tema de hoje com um fato científico. A visão e a percepção da luz são as principais responsáveis pela forma como a gente percebe o espaço. E são justamente as qualidades delas que determinam o nosso comportamento na relação com esses espaços. Então, se a gente está falando de luz, de iluminação, a gente precisa começar por um conceito que é fundamental, o projeto luminotécnico. Bem-vinda, Alessandra, muito obrigado pela sua participação. E conta pra gente um pouquinho, qual é a importância do projeto luminotécnico? Porque ele faz tanta falta. O projeto luminotécnico ele é importante porque ele valoriza o projeto arquitetônico que é feito pelos nossos parceiros arquitetos e é onde ele dá vida, ele dá conforto, ele dá sensação de destaque aonde a gente precisa e ele vai trazer todo esse conforto para o nosso dia a dia. Seja ele em residencial, que é onde a gente volta do trabalho, a gente quer ter essa sensação de aconchego, de ser acolhido pela nossa residência, ou até mesmo num comercial, que é onde a gente precisa destacar um produto, que o cliente ele chega e se sinta acolhido por aquele ambiente e é onde vai proporcionar uma melhor compra, enfim. Legal. E na sua visão como arquiteta, Maria Angélica, qual que é a importância do projeto luminotécnico? Bom, como arquiteta, a gente faz primeiro um projeto arquitetônico, tanto pode ser residencial, comercial. A gente vai fazer a distribuição dos ambientes, a distribuição em cima desses ambientes do layout, do mobiliário. E aí, em cima desse layout, desse mobiliário, a gente vai saber o que fica melhor ali de iluminação para ser usado. Acho que deu para a gente entender bem, então, a importância de se planejar a iluminação, já que o projeto nada mais é do que um planejamento. Então, a iluminação ela pode ser feita de várias formas diferentes e cada uma delas também causa um efeito diferente nas pessoas. Para ilustrar isso melhor, a Maria Angélica trouxe para a gente um material com as diferentes formas de iluminação e vai explicar para nós. Bom, acho que para explicar para vocês fica melhor a gente olhando as imagens que eu trouxe. Essa primeira, ela é uma iluminação direta, tá? Que é quando a luz incide direto na superfície. Aí a gente tem um pendente, que está iluminando ali para baixo, ele não tem nenhuma barreira, tá? Certo, a iluminação já sai direto da luz. Ok. Nessa daí é uma iluminação indireta, que é quando a luz reflete em alguma superfície para iluminar um ambiente e a gente não vê essa fonte de luz. Legal. Então aí ela ilumina para cima, reflete no teto e volta para o ambiente. Legal. Essa é uma iluminação difusa, que é quando a luz ela passa por um filtro. Então a gente pode ter que nem essa daí, um pendente com vidro, com vidro que é Pode ser um vidro, pode ser um acrílico, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Certo. A próxima é uma iluminação de efeito, que é quando a gente quer que a própria luz seja um destaque. Então, que nem nesse caso, é uma iluminação num gesso, num teto, pode ser numa sanca, num rasgo. Então, ela mesma faz o destaque do ambiente. Certo. Essa próxima é a iluminação de destaque também, que é quando a gente quer destacar alguma coisa, algum ponto de interesse. Por exemplo, um quadro, um móvel. Então, ela vai destacar exatamente aquilo que a gente quer. Legal. E essa é a wall washing, ou a lavagem de luz, que é quando a gente quer iluminar uma parede inteira, Aí a gente coloca pontos em sequência ou uma fita de LED. Ah, legal. Bom, então acho que entre outros efeitos, esses devem ser os mais importantes, Mas a gente precisa lembrar sempre que para qualquer um deles funcionar, precisa existir uma fonte de luz. No mercado existem muitas opções diferentes de lâmpadas. Como faz para saber qual é a mais indicada? A gente trouxe duas imagens com as principais lâmpadas e os efeitos de cada uma, e que agora quem vai explicar para nós um pouco melhor é a Alessandra. Vamos ver? Aqui a gente pode dar uma olhada em alguns modelos de lâmpadas, tá? Que seria a dicróica, a Par 20, a mini dicróica e a R70. Certo.
Tá faltando algumas lâmpadas ainda, nós temos ainda as principais que são a Par 30, a Par 38 e a R111, que acho que logo em seguida a gente vai dar uma explicada igual nessa imagem. Legal. Então, ó, primeiro, nomenclaturas. Mini dicróica, dicróica, Par 20, R70, Par 30 e R111 são os nomes das lâmpadas, são nomenclaturas. Da onde surgiu isso? Desde as lâmpadas halógenas. Certo. Né? O legal dessa imagem é que a gente pode passar ela pro LED, né? Então aí a gente vê, primeira coisa, diferenças de tonalidades, que no LED a gente consegue ter essa diferença. Na halógena nós não tínhamos, então na halógena a gente trabalhava sempre com a 2700K, né, que é a temperatura, então ela é mais amarela. Né? No LED a gente já consegue ter tonalidades diferentes, até um pouco mais brancas. Então essa questão da nomenclatura e o uso delas, a mini dicróica e a dicróica são lâmpadas de foco, certo. Porém, quando a gente quer uma iluminação não muito demarcada, ela abre um pouco mais, né? Na loja a gente trabalhava em torno de 36 graus, 38, hoje na LED a gente até consegue com 24. Tá. Porém, ela não demarca tanto. Entendi. A questão da mini e a dicróica é mais intensidade, ela é a mesma família, a dicróica um pouco mais fraca, mais forte, e a mini dicróica um pouco mais fraca. A família da Par, que a gente vai Par 20, Par 30 e Par 38, ela é uma família que a gente já consegue trabalhar com ela externo, tá? Então, a gente trabalha com IP65. O que seria isso? Algo que pode tomar chuva, água, ela é resistente à água. Então, a gente utiliza muito ela em jardim, certo. Né? A família das ARs é onde eu já quero demarcar mais, né? Se a gente depois voltar na imagem... Ali, a R111 você falou, né? Exatamente. A R111 e a R70. O que muda é a potência. A R70 um pouco mais fraca, a R111 um pouco mais forte. Então, aonde ela é muito utilizada? Pé direitos alto, certo. Né? Onde eu tenho uma parede muito grande ou até mesmo quero focar um objeto, tá? Então a gente trabalha com essa lâmpada porque ela tem um alcance aproximadamente até 8 metros, Nossa, né? bem Exatamente. E agora a R70, quando eu quero demarcar algo, né, ou seja, uma parede ou um objeto que eu quero dar um foco bem intenso, mais fechado, eu trabalho com elas. Entendi. E é legal que no LED a gente já consegue ter diferentes ângulos, graus. Na verdade, a R70 e a R111 eu posso trabalhar ela com 24, que ela vai dar essa abertura um pouco maior, ou a 12 graus, que ela vai dar um foco bem marcadinho. Então a gente consegue brincar nessa parte de detalhe. Tá. De destaque. Bom, vamos retomar aqui então. Nessa imagem, né, além dos tipos diferentes das lâmpadas que a gente viu, também tinha uma outra informação importante, que é o nome certo da lâmpada dicróica. Né? Enquanto eu estava pesquisando isso, algumas coisas aqui para o programa, olha só o que eu encontrei. Vamos ver a imagem. Olha lá, ó, luz cróica LED gesso, LED cróica na Leroy Merlin, lâmpada decróica, essa foi a melhor, porque essa para mim foi novidade, eu nunca tinha visto desse jeito. Decróica, Croica Spot com preços incríveis. E a gente escuta muito os clientes falando da Croica, né? E na verdade é dicróica, não tenham medo de falar não, porque não tá errado. E é tudo junto, tá? Dicróica, tudo junto numa palavra só. Isso, não é nem croica e nem decróica, é dicróica. E aí, todas essas opções que a Alessandra falou, agora vai confundir um pouquinho a nossa cabeça, elas existem na versão tradicional e também na versão LED. Quer dizer, o LED não é uma lâmpada, ele é um outro sistema, uma outra coisa. Ale, explica para nós um pouquinho, o que é o LED, afinal de contas? A tecnologia LED, ela veio muito para ajudar a gente, principalmente na questão de iluminação, né? Porque antigamente as lâmpadas halógenas, o que acontecia? Principalmente a famosa dicróica, que é a lâmpada mais popular, ela esquentava muito, tinha um consumo muito grande de energia, né? Uma lâmpada dicróica, para a gente ter uma ideia, na halógena ela consumia 50 watts. Hoje no LED a gente consome em torno de 4 a 7 watts, né? E temos a mesma intensidade de luz. Então o LED, essa tecnologia, ela veio para facilitar e trazer economia e até mesmo uma questão de conforto, porque a lâmpada da loja ela esquentava muito. Então o LED ela traz essa sensação mais fria, né? E a economia de energia. Então o LED não é uma lâmpada, o LED é uma tecnologia, a gente encontra diversas lâmpadas, praticamente todas as lâmpadas aí no mercado hoje também tem a versão LED que é muito mais econômica.
Também tem uma outra ferramenta super bacana que dá para ser utilizada com o LED, que é o dimmer. O dimmer ele é um dispositivo que alimenta a energia elétrica da lâmpada e isso pode regular a intensidade da iluminação. É possível usar o dimmer com LED também, Alessandra? Sim, hoje nós temos praticamente vamos colocar em 95% das lâmpadas já são dimerizáveis, inclusive a própria fita de LED. Então, o que isso é bacana? Às vezes numa varanda que a gente tem bastante iluminação, mas é um lugar que você gosta de receber os amigos, que você quer um lugar mais aconchegante, um home, um dormitório, que a gente pode ter essa opção de dimerizar, de diminuir a intensidade da luz, isso é bem bacana. Então, o LED proporciona isso pra gente, a gente consegue fazer hoje na maioria das lâmpadas, na maioria das peças. Que legal. Bom, então agora vamos fazer um resumão de tudo isso que a gente viu na prática, o que vocês acham? Claro. Eu trouxe alguns exemplos aqui de ambientes e eu quero que vocês comentem, então, qual foi o efeito de iluminação projetado, né, idealizado para aquele espaço e o tipo de lâmpada, se você puder indicar para nós, Alessandra, o mais recomendável para cada um. Vamos lá? Então tá aí o primeiro exemplo, a primeira imagem. Que tipo de iluminação é essa daí? Bom, essa é uma iluminação direta, né? Direta. O foco dela está indo ali direto em cima da mesa. Tá, legal. E que tipo de lâmpada, Alessandra, você acha que é mais indicada para fazer esse efeito, esse tipo de iluminação? Nos pendentes, normalmente a gente trabalha com uma lâmpada de iluminação geral, que a gente chama. Normalmente a gente pode trabalhar com uma bulbo de LED, que ela vai abrir essa iluminação. Então, ela não faz aquele foco demarcado como a gente está vendo no fundo. Certo. Né? Então, nós temos as opções. Pela imagem, acredito que seja a própria dicróica, porque você vê que não tem aquele risquinho muito demarcado. Uhum. E pode observar no cantinho ali que nós temos os trilhos. Os Sim. trilhos hoje é uma opção super versátil para iluminação, porque a gente consegue destacar realmente onde a gente precisa usando um único ponto de energia. Então ele é bem bacana, Legal. tá? Para a gente poder destacar os objetos, vamos dizer assim. Tá, vamos ver a próxima. E essa, Maria Angélica, que tipo de iluminação? Bom, tá fácil essa, Essa né? tá fácil, né? É uma iluminação indireta, né? Que a gente não vê a luz, ela é uma luz que reflete no teto, né? E depois ilumina todo o ambiente, mas a gente não sabe, né? Não de onde ela conseguimos tá ver que vindo, tipo de né? lâmpada, né, Exatamente. inclusive, né? Eu acho que nesse caso, então, Alessandra, pela lógica, a iluminação indireta possibilita usar lâmpadas diferentes. Sim, na verdade podemos usar tanto a lâmpada tubular, Aham. quando a gente quer um pouco mais de intensidade. Se bem que hoje, com a tecnologia que a gente estava falando na questão do LED, as fitas, a gente tem várias potências. Aham. Então, nós podemos trabalhar com fita mais fraca, onde eu preciso de uma iluminação um pouco mais aconchegante, mas podemos chegar até 28 watts. Então, assim, ela clareia até mais do que uma lâmpada tubular. Entendi. Então, dependendo do espaço, mesmo eu usando luz indireta, eu consigo também intensificar o que eu quero de luz em cada ambiente. Certo. Joia. Vamos para a próxima. Mais uma lá. Essa dá pra gente ver de onde vem a luz, mas não dá pra gente ver também que tipo de lâmpada. Maria Angélica, qual que é esse efeito de iluminação? Qual que seria essa, Maria Essa é Angélica? a iluminação difusa. Difusa. Isso. Certo. Tem alguma especificação para essa, Alessandra? Ou vale o Não. mesmo que vale para indireta? O mesmo que vale para indireta. Na verdade, provavelmente pela imagem, a gente tem um acrílico ou um vidro, alguma coisa que está fazendo essa iluminação ela ficar um pouco mais aberta. Na foto, a gente pode observar que a gente tem as duas iluminações. A gente está com iluminações de foco também, iluminações diretas. Você vê que a gente demarca a mesa. Certo. Uma coisa importante que a gente fala na questão até do projeto luminotécnico, por que ele é importante ser feito antes? Até por causa dos acendimentos. Porque, de repente, num ambiente desse, a gente pode deixar tanto uma iluminação difusa e apagar a questão dos focos, ou eu deixar só o foco. Então, de acordo com a minha necessidade, eu vou também deixando cenas. Então, é Certo. importante essa questão no projeto também da questão de acendimento. Nunca acender tudo junto. Pelo contrário, a gente tem a possibilidade de criar cenas. Entendi, de criar diferentes cenários ali para diferentes ocasiões, né? Joia. Vamos para a próxima? Essa iluminação, eu vou arriscar, essa seria de destaque? Isso, essa é a de destaque, que a gente vê que é a própria iluminação, né, que destaca o ambiente. Certo. Ela é a figura mais importante ali. Né? Realmente, ali a parte a luz em si é o que é o que chama mais atenção na cena, né? Isso. Não são os objetos, não é nada disso. Legal. Alessandra, tem alguma recomendação para essa? Esse tipo de iluminação é muito legal e ela se voltou a usar muito hoje, até por uma questão do LED. Aham. Então, como antigamente a gente tinha a questão das fluorescentes, que tinha aquela questão dos reatores, dificultava em questão de manutenção.
Então foi se deixando um pouco essa iluminação de lado e trabalhando muito com a funcional. Hoje, com a questão do LED, com a durabilidade e até mesmo a questão de manutenção, que é muito fácil, a gente voltou a se usar muito isso. Então, a gente trabalha muito com essa iluminação de efeito, com os próprios perfis, né, que também dá essa iluminação. Às vezes você não quer fazer um rasgo no gesso, tudo, mas a gente pode trabalhar com os perfis embutidos, que é legal, que dá esse mesmo efeito. A gente pode trabalhar com vários rasgos. Então, assim, o LED proporciona isso para nós de uma forma decorativa bem bacana hoje. Entendi. Eu quero fazer uma retratação aqui. Eu falei destaque, mas na verdade é efeito essa, né? Você falou do efeito, é efeito. É porque efeito. a gente pensa... Eu pensei na forma certa, tá, gente? Né? Eu só errei na hora de falar. Vamos ver a próxima? A próxima, então, vai ser provavelmente... com Essa é uma certeza de agora a destaque. iluminação de destaque. Essa é de destaque. Tá bom. Aí tá óbvio, né? Ela tá destacando a parede. Exatamente. Então, nessa daí, eu acho que acomoda bem aquelas lâmpadas AR, a lâmpada par. Exatamente. Na verdade, nessa imagem que eu tava falando da Dicroix, você tá vendo que o efeito não é tão demarcado, ela é mais aberta. Então, eu tô lavando a parede sem demarcar muito. Certo. Né? Essa é a função da Dicroica, da Mini, da própria Par 20. A questão da R, o que ela faria ali? Ela fecharia um foco um pouco mais fininho, demarcaria mais. Então, isso também é uma questão de gosto, Tá. né? Então, é uma questão de avaliar o que realmente, qual efeito eu gosto mais. Por isso que é importante, a gente destaca isso na loja, para o cliente até visualizar. Não, eu gosto mais desse, pro próprio profissional, enfim. Mas a função de foco, de efeito, é a mesma em todas. Tá. O que a gente vai mudar é só uma questão mesmo de demarcação. Eu achei legal porque, de repente, se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo esse cenário, a gente vê que tem um móvel ali embaixo e a gente tem o efeito da iluminação em cima e tá equilibrado, né? Exatamente. De repente, se ela fosse um risco, uma marcação mais longa, ficaria um pouco em desequilíbrio com o que tá ali embaixo. Isso, Legal. justamente. Tá joia. Vamos ver a próxima, eu acho que é a última. Essa é o wall washing? Essa é o wall washing, né, que ela... a iluminação, ela lava, né, toda a parede, né? Ela Certo. faz o destaque ser a parede em si, né? A gente tinha isso muito comum nos anos 90, quando o pessoal usava as sancas de gesso, né? Exatamente. E hoje voltou a usar, mas de uma forma parece mais invertida. A gente tem o fechamento por baixo e a iluminação por cima. Na verdade, esse conceito, agora a gente estava falando, se usou muito, aí parou, porque a manutenção era muito complicada por causa realmente das lâmpadas fluorescentes dos reatores. Certo. E voltou com tudo hoje com o LED. Porque, por exemplo, você soltando mesmo a lâmpada tubular, que hoje a gente tem de LED ou a fita ou a própria fita, ela vai fazer esse efeito, só que a questão de manutenção é muito pequena, porque ela tem uma vida útil, uma durabilidade muito grande. Então, a gente consegue voltar a trabalhar esses destaques, né, de uma forma que não traga manutenção, enfim, né, dificuldade no dia a dia. Perfeito. Bom, fizeram a lição de casa muito bem, né? Menos eu que errei aqui, fui o único que errei. Mas assim, eu acho que ficou bem mais fácil de entender as explicações agora a gente vendo os exemplos. Então, eu agradeço vocês por essa análise aí das imagens e das dicas. A gente vai fazer uma pausa rapidinho agora para ver o nosso apoio cultural, mas antes, como sempre, tem uma pergunta do quiz. Vamos ver qual vai ser a pergunta de hoje. Eu acho que a pergunta de hoje está bem fácil. O que é temperatura de cor? E as alternativas são: opção A é a temperatura máxima que a lâmpada atinge quando está acesa. A alternativa B é a quantidade de calor gerado pela iluminação do ambiente. A alternativa C é a aparência de cor da luz emitida pela fonte. Ou a alternativa D é o contraste entre a cor da luz e a cor da pintura do ambiente. Qual será, hein? Vai pensando aí que a gente já volta com a resposta. É um minutinho. PO Móveis e Estofados. Conforto e estilo em toda a sua casa. Os móveis e a decoração dão aquele toque especial que seu ambiente precisa. E tudo é feito sob medida. Venha visitar nosso showroom completo. Acesso pela marginal da rodovia Washington Luiz, na entrada de Mirassol. Ligue 17 3242 4080. Estamos de volta com a resposta do quiz, que hoje estava muito fácil, e a resposta certa é a alternativa C.
A temperatura de cor é a aparência de cor da luz emitida pela fonte. Mas o que isso significa? Além da variedade de efeitos de lâmpadas, também existe a questão da cor da luz, que pode variar entre quente e fria. Então, afinal de contas, Maria Angélica, o que é temperatura de cor? Bom, Marcos, você mesmo já respondeu, né? A temperatura de cor é a cor que a luz emite, né? Aquela cor que a gente consegue enxergar. Certo. Então, existem 3 tipos, né? É a luz quente, a luz fria e a luz neutra, né? A luz quente, eu trouxe algumas imagens pra gente ver. Aqui é a luz quente, né? É o branco quente. Certo. Ela é uma luz mais amarelada, é uma luz mais... Aconchegante. Exatamente. Já o branco frio, né? A luz mais fria, ela é mais... É uma luz mais branca, mas até um pouco mais azulada, que ela é para uma iluminação mais técnica, como um centro cirúrgico, um consultório de dentista, né? Certo. E a iluminação, né, o branco natural, é aquele que se aproxima mais da nossa fonte de luz natural, que é o sol, né? Então é a iluminação, né, que a gente fala assim que é a melhor, né, a que mais se aproxima. Legal. Então, gente, a iluminação é a mesma coisa que a gente. A gente fala do calor humano, a luz quente é a luz mais amarela, que é mais acolhedora. A luz fria é a luz branca, que na verdade é mais técnica, ilumina melhor, porém não é tão aconchegante. E a luz natural é aquela luz neutra, mais parecida com a luz do sol. Vale aí para o pessoal quando for procurar a lâmpada correta ou a cor da lâmpada correta para usar no seu projeto. E só lembrando que temperatura de cor não tem a ver com calor, tá? Só tem a ver com o a cor. efeito, com a cor dela mesmo. Tá, vamos retomar aqui para fechar esses conceitos mais importantes de iluminação. Eu vou falar rapidinho sobre o que é índice de reprodução de cor. É um número bem fácil de entender e ele é uma medida que é a correspondência entre a cor real de um objeto e a aparência dele diante de uma fonte de luz. Vamos ver um exemplo também. Ali, ó, o índice de reprodução de cor, quanto mais alto, ele varia de 0 a 100, quanto mais alto, mais fiel é aquela cor que a gente enxerga da cor real do objeto. Então a gente tem ali o índice de reprodução de cor 97, a gente vê a maçã tá bem vermelhinha e aqui no final ela já está bem pálida, com a cor bem distorcida com o índice mais baixo de valor de 70. Tá? Em 2017... A gente teve, 2017 e 2018, teve 2 imagens que acabaram quebrando a internet, né? E que tinha tudo a ver com isso, o assunto de hoje que é a iluminação. A primeira vez foi um vestido e na segunda vez foi um tênis. Vamos relembrar. A primeira imagem eu trouxe ela aí pra gente ver, é o vestido, que todo mundo ficava em dúvida se era branco e dourado, isso se era causou preto. Polêmica, Foi né? foi polêmico. E assim, gente, tudo isso por conta da iluminação. A gente consegue ver aqui na imagem editada que o vestido realmente é preto e azul, né? E ele parece, muitas pessoas enxergavam ele branco e dourado. Então não tem nada a ver, uma iluminação ruim pode prejudicar muito a cor de um objeto. Exatamente. Tem mais uma, vamos ver a próxima. É o tênis. Esse daí, qual que vocês viam? Vocês viam rosa e branco ou vocês viam cinza e verde? Eu já vi os dois, pra falar a verdade. Ficava mudando. Uhum. Aqui a gente consegue ver que o original é o da esquerda, é o rosa e branco. Como a gente consegue saber? Pela cor da pele da pessoa que está segurando o tênis, né? Então a gente consegue ver que ali na imagem da direita ela está meio acinzentada, né? Não é um tom natural de pele. Então é isso aí. A iluminação é que vai definir se a gente está enxergando a cor real ou não, certo? O índice de reprodução de cor é essa medida. E aí, para finalizar, ó, era branco e dourado, era preto e azul, e agora é cinza. Um meme para complementar. Mas e em casa, será que também se aplica? Hoje, no lugar do Arque com as consequências, a gente vai ver algumas imagens de ambientes onde não tiveram a preocupação certa, né, com as questões corretas na hora de pensar a iluminação. Será que você consegue adivinhar o que tem de errado em cada um? Vamos lá, primeira imagem. Essa a gente já até falou, né? Isso, como eu falei, clássica. né? Essa é a clássica. iluminação em cima da TV, né, gente? Isso não pode, né? Não se usa iluminação em cima da TV, gente. Não dá, ofusca, tira o nosso foco, né? Vamos para a próxima. Nessa daí, é um conjunto de... É um conjunto de equívocos? Na verdade, além da temperatura, que eu acho que não está o indicado, né, que a gente não consegue destacar nada, é o excesso de iluminação. A iluminação, ela é efeitos. A gente tem que escolher os pontos que a gente quer destacar. Certo. Não precisamos iluminar tudo, e sim pontual que a gente quer dar destaque, Legal. não iluminar tudo. Ali em cima está inclusive ofuscando, né? Não dá nem pra gente ver direito o que é. Exatamente. Vamos ver a próxima. Essas aí, a gente tem 3 agora na sequência que já fala qual que tá certo e qual que tá errado. Né? Já são autoexplicativas. O don't ali, o não fazer, você nunca deve ter só uma fonte de luz no ambiente.
né? E no lado de cá, no Du, a gente vê que temos uma iluminação ali no pendente, a gente também tem um abajur na mesa, uma luminária de mesa. Já dá um outro efeito no Já ambiente. dá um outro efeito, valoriza bem mais. Vamos ver a próxima. Essa também, a Alessandra comentou com a gente na imagem anterior, o excesso de iluminação, né? O quarto da esquerda, ele tem várias fontes de luz e ele está iluminado demais. Nada se destaca, né? Nada se destaca. E tem muita informação, né? Poderia ter um outro resultado. E aqui do lado direito a gente já tem uma iluminação mais pontual, né? A gente tem até uns pendentes decorativos ali que não são a iluminação em si, o destaque, mas sim a própria peça, né? Isso. Vamos ver a próxima. Essa daí, cozinha. Cozinha também a gente vê sempre esse tipo de situação, né? O pessoal coloca a luz de foco no teto para destacar alguma coisa, às vezes não é a lâmpada correta, ou como no caso ali da ilha, tá muito longe, eu não sei se está fora do alinhamento. Me parece que está fora do alinhamento, né? E está pouca, né? Tá pouca? O que você fala dessa, Lê? Tá... Exatamente. A iluminação que a gente estava falando, a gente tem que trabalhar, dependendo do ambiente, com um conjunto. O foco demarcando a bancada, você vê que ela está escura. E a gente trabalhar com a iluminação difusa, onde eu vou ter a iluminação geral, que a gente chama, que é o que vai clarear. Lembrando sempre, deixe acendendo separado para a gente ter cenas, a gente poder colocar a iluminação, criar do jeito que a gente vai se sentir melhor naquele momento. Criar diferentes cenários Exatamente. mesmo, né? Legal. E também favorece um pouco aqui a cozinha da direita, que eles têm os revestimentos todos claros, então refletem melhor a luz, né? Fica parece mais clarinho. Legal. Vamos ver se tem mais alguma? Acabou. Bom, esses foram alguns exemplos, mas tem muita coisa legal para a gente falar desse assunto. Teria que fazer mais um programa. A gente vai terminar por aqui nossa discussão, mas o aprendizado continua. Entre as dúvidas que a gente tem recebido dos seguidores, eu separei uma que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a seguinte. Eu tenho um grande jardim em casa, mas à noite sinto que ele deixa a fachada muito escura. Penso em trabalhar com iluminação e paisagismo. Existe alguma recomendação para isso? E eu que vou responder. Existe. Por favor, não use luz verde no jardim, gente. Não. Isso não se faz. Eu trouxe um exemplo para ilustrar o que eu estou falando. Ah lá, um paisagismo deve estar muito bonito, mas a gente não consegue saber porque a luz verde não favorece em nada. Não dá pra gente distinguir nada, não dá pra ver as plantas. Tudo fica Voltamos verde, a falar né? também da questão da cena, né? Tudo Que fica iluminou verde. tudo e nada se destacou, resumindo, né? O que é para ser destaque não é. Exatamente. Quer dizer, destacou, né? Ficou um lugar todo verde, parece um ambiente de um outro planeta. Vamos ver como é que ficaria legal se tivesse feito a iluminação bem planejadinha? Próximo exemplo. Esse é um paisagismo do famosíssimo Alex Hanazaki e a gente vê aí que teve um trabalho de iluminação maravilhoso, destacando tudo que deve ser destacado, os caminhos, as plantas, o espelho d'água. A gente consegue enxergar, né, a cor das plantas, né? A gente consegue do enxergar caminho, tudo. A gente consegue enxergar tudo, né? Muda completamente, né, gente? E também tem a questão aí da temperatura de cor, que está sendo usada uma cor mais âmbar, mais amarelada, Porque né? a cor que a gente chama de amarelo, popular amarelo, ela destaca realmente a cor, que é o verdadeiro, o real. Né? E quando a gente coloca uma luz branca ou até uma verde, ela está lavando, ela está distorcendo a cor real daquilo que a gente está destacando. Seja a planta, um objeto, sempre a luz amarela, a luz mais quente, que ela vai dar essa sensação de cor mais real. Legal. Tá muito bonito, parabéns, lógico, né, por esse projeto maravilhoso. Todos os projetos deles são lindos. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu só queria dar mais uma dica, que assim, a gente falou muito de iluminação artificial, né? Mas a gente não pode esquecer que a iluminação natural é a iluminação mais importante, né? Então, em qualquer projeto, a gente sempre tem que valorizar isso, né? Fazer grandes aberturas, uma por questão também de economizar, e um pensamento mais consciente, né? Exatamente, né? Uma preocupação ambiental. Uma preocupação ambiental. E também isso favorece grandes aberturas, também favorece ventilação, né? Então é todo um conjunto. Então a luz, né, a iluminação natural ainda é a melhor que a gente tem, né? Ótimo. Então, gente, quero agradecer mais uma vez aqui pela presença de vocês. Se você aí de casa perdeu alguma coisa ou gostaria de rever os programas anteriores, entra lá no YouTube, no canal da TV Rio Preto, ou no Facebook, TV Rio Preto 7, no Instagram, @Movark_, e toda semana no canal 7 da NET. Eu quero deixar um obrigado muito especial aqui a PO Móveis e Decorações, que são nossos parceiros e fornecem para nós os móveis do cenário, e a vocês duas e você aí pelo seu tempo. Muito obrigado, a gente volta com um programa inédito em 15 dias. Até lá!